Estamos iniciando o mês de setembro de 2023 e a pauta do aborto está de volta, porque em 2017 o PSOL entrou com uma ação no STF, a DPF 442, que ainda está em trâmite, peticionando a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, sob o argumento de que, ao tornar a gravidez um dever para a mulher, isso lhe feriria a dignidade, a autonomia reprodutiva ou a liberdade de consciência. E a gente sabe que o STF não tem legitimidade para impor regras sobre esse tema, isso compete ao Legislativo, que agora está discutindo sobre isso, mas como aqui é o Brasil em que tudo é permitido, e a gente sabe que hoje o STF na prática atua politicamente por meio do seu ativismo, e na falta de uma revisão do Legislativo, provavelmente vamos ver alguma decisão dessa corte nos próximos dias. Bom, o aborto pode ser definido como a interrupção da gravidez que resulta na morte do nascituro, e ele está tipificado no rol dos crimes contra a vida do Código Penal e o artigo 124 e o 126, que são os alvos da ADPF 442. Então, em 2018, o STF novamente convocou especialistas lá para falar sobre o aborto, tal como ocorreu na ADI 3510 e na ADPF 54, e de novo eu me dei ao trabalho de assistir essas audiências. Dessa vez as defesas estão com argumentos muito fracos. Vamos analisar os principais pontos aqui da primeira sessão das audiências. Já começou com a Maria de Fátima, representante do Ministério da Saúde, dizendo que 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já cometeram aborto e que se estima 1 milhão de abortos por ano no Brasil. E isso foi repetido ad nauseam pelos outros expositores, inclusive colocaram isso até aqui no site da Câmara, né? Que corresponderia a 7,4 milhões de mulheres que já fizeram aborto no Brasil. Esse número daria para lotar o Maracanã umas 94 vezes, isso é só as que supostamente fizeram, né? E dizem que esse número está subnotificado, ou seja, o número em tese seria muito maior. Vamos ver a base disso daqui a pouco. Aí depois o Rosíris, que é ginecologista, disse que 503 mil mulheres abortaram em 2015 de maneira clandestina. E os métodos inseguros oferecidos na clandestinidade que causam infertilidade, infecção, hemorragias e morte. Gente, sejamos lógicos. Quando você encontra a causa de um problema, você a combate ou a reforça? Porque uma prática clandestina é criminosa por definição. O lógico seria que se combatesse essas tais clínicas clandestinas que estariam matando as mulheres, né? Mas eu não vi ninguém sequer criticando essas clínicas. Aí depois ele citou o estudo do Nicholas Fisk, dizendo que a dor fetal não é possível antes de 24 semanas de gestação. Por isso que não teria problema matar o feto. Bom, uma pessoa em coma também não sente dor. Por exemplo, não seria problema matar essa pessoa para doar seus órgãos e salvar várias vidas? Ou será que cada sujeito carrega consigo um valor intrínseco que não tem nada a ver com a capacidade de sentir dor? Aí depois veio o José Gomes, médico, que já foi ministro da Saúde. Ele disse que o aborto não é uma questão moral porque é comum à vida das mulheres. Ou seja, para instituir uma regra, você não tem que analisar se é certo ou errado aqui nesse caso, porque é comum, acontece sempre. Mas aqui no Brasil, qualquer crime acontece sempre. Isso não é um argumento. Eu fico perplexo com esse povo gabaritado, né? Falando tanto argumento desconexo. Depois veio outro ginecologista, o Jorge Rezende, dizendo que acontecem cerca de 200 mil coretagens por aborto por ano. Aí ele cita um estudo publicado no The Lancet que mostra a queda do número de abortos nos países que o legalizaram. Ou seja, ele vê uma relação direta entre a descriminalização e a diminuição do crime. Então a gente poderia descriminalizar o Código Penal inteiro, né? Porque se descriminalizar diminui, imaginem, o homicídio, o roubo, a lesão corporal, a tortura, a corrupção sendo descriminalizados. Segundo essa lógica, o crime iria diminuir, né? Vocês acham que iria acontecer isso mesmo? Não é nem lógico supor um negócio desse. Depois veio mais uma ginecologista, a Melania Amorim, dizendo que proibir não diminui o número de abortos. Mas uma lei não é feita só por isso, né, Melania? Ela é feita para punir uma má conduta. Aí ela fala que as menores taxas de abortos ocorrem em países em que tem leis mais permissivas. Ela compara Holanda, Bélgica, Alemanha e Suíça, que são países desenvolvidos, com Paquistão, Filipinas e Quênia, que tem, em média,
4 vezes mais abortos. Na cabeça dela, o que causa essa diferença não está na estrutura, educação, etc. Está em leis permissivas, né? Aí depois vem outro ginecologista, o Rafael Câmara, dizendo que o aborto espontâneo é muito comum e diz que o número oficial de abortos do Ministério da Saúde são, em 2014, 40, em 2015, 56, em 2016, 46 mortes por aborto. Aí ele complementa dizendo que o aborto legal no Brasil é 3 vezes mais inseguro do que o próprio parto. Ou seja, deixar que a mulher leve a gestação até o fim seria mais seguro para ela. Depois veio mais um ginecologista, o Thomas Rafael, nos informar que mudaram o juramento de Hipócrates. Fizeram uma nova versão aí em que praticar o aborto seria aceitável. Depois veio essa senhora, que é a Helena Bonciani, biomédica, dizendo que não existe consenso científico sobre quando se inicia a vida humana e cita uma resolução da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos de 1981, afirmando que a ciência não é capaz de responder sobre quando a vida humana se inicia. No meio desse discurso, ela afirma que a célula é a unidade fundamental da vida. Será que ela sabe o que é um zigoto? Gente, dizer que não existe consenso sobre quando a vida de um novo ser humano começa é simplesmente uma mentira. Uma biomédica que conhece a ciência afirmar isso é vergonhoso. Assistam meu vídeo anterior que eu explico mais sobre essa questão da vida. Aí entra a professora Lenise Garcia, que me pareceu a abordagem mais científica dessa sessão, questionando o porquê de descriminalizar o aborto até 12 semanas. Ela já começa dizendo, olha, aquele que morre em 100% dos abortos, para ele não existe aborto seguro, mostrando que a vida do nascituro não tem importância nenhuma para essas pessoas. E esse ser humano vivo estaria de fato sendo tratado como um objeto. Daí ela cita os dados oficiais do Ministério da Saúde, de que seriam comprovadas 54 mortes por abortos em 2014 no Brasil. Aí no final veio a Dona Maria de Fátima de novo, confirmando esse número, mas ela disse que quando investiga encontra mais 30% e se continuar nas linhas das declarações de óbito, aí encontra mais menções ao aborto. Então, ela deve ter tirado as 203 mortes disso, né? Mas não é oficial. A Lenise ressalta que a referência de 12 semanas não tem nada a ver com o desenvolvimento do embrião. Diz respeito à dificuldade maior ou menor que represente risco para a mãe. Então, o parâmetro de 12 semanas vem da vontade e do que é mais confortável para a mulher no sentido de oferecer possivelmente menos riscos do que o parto, não de um elemento do desenvolvimento do embrião, a não ser o argumento da falta de dor que foi citado, né? Ou seja, a definição de 12 semanas é totalmente arbitrária, não tem um parâmetro objetivo cientificamente justificado. Ela trouxe um bonequinho representando o feto de 12 semanas e disse que todos os elementos de um bebê humano já estão formados e tem apenas 7 centímetros de comprimento. Já é filho, ele tem mãe, tem pai, já é um de nós. E ela fecha dizendo que se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução. Apesar de eu não ter a mesma convicção que ela, eu achei essa argumentação muito boa. Depois o professor Hermes Rodrigues disse que o aborto é uma forma de controle populacional, o alvo são os pobres. Isso é verdade, todos conhecemos a política do filho único da China, né? Depois ele disse que o direito, que deveria proteger a vida humana em sua fase mais fragilizada, acaba se voltando contra o ser humano mais inocente e indefeso. E esse é um ponto muito importante, porque como equacionar os direitos do nascituro com a descriminalização do aborto? Por exemplo, que o Estado garanta ao nascituro alimentos gravídicos ao mesmo tempo que promove a sua morte. É diretamente contraditório. Aí, para fechar as apresentações dessa primeira sessão, chega a pesquisadora Débora Diniz, essa senhora aí que fez a tal da Pesquisa Nacional do Aborto, foi de onde esses especialistas tiraram os números. Aí ela repete os números de que se estima 1 milhão de abortos, que seria baseado no número de coretagens, 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez aborto, que isso seria subnotificado porque 17% das brasileiras não alfabetizadas não responderam. A pesquisa foi feita com mulheres entre 18 e 39 anos, e o pico etário da prática é entre 20 e 24 anos, e uma mulher por minuto faz aborto. São as mulheres comuns, mães, tias, avós e filhas, 56% católicas, 25% evangélicas,
Você gostaria que 1 milhão de mulheres fossem presas? Só que em 2022, dentre cerca de 10 mil detentas que tem no Brasil, 4 foram presas por aborto. No Brasil inteiro, tá? E que quanto maior a escolaridade, menor a taxa de aborto. Mulheres mais bem instruídas praticam menos aborto. Por que será, né? Será que a solução não esteja mais em educação e informação? Aí nisso ela explica como foi feita essa apuração. Diz que foi feita a técnica de urna, em que mulheres entrevistam mulheres anônimas com uma cédula com 5 perguntas. Daí ela pegou os percentuais e multiplicou em proporção e chegou nesses números. E eu fui ver essa pesquisa que foi atualizada em 2021 e está lá no site do Cielo, um resumo que diz: as entrevistas foram realizadas em uma amostra representativa de 2.000 mulheres selecionadas aleatoriamente com idades entre 18 e 39 anos e residentes em áreas urbanas. Com base nessa nova amostra, mudaram o número. Agora dizem que estimamos que aproximadamente 1 em cada 7 mulheres, 15%, teve um aborto aos 40 anos. Gente, isso é muito frágil. Afirmar algo clandestino sobre 109 milhões de mulheres, baseado em 2.000 anônimas, é que nem você pegar um quebra-cabeça do tamanho de um prédio e com um único pedaço você afirmar o que é a figura do todo. É por isso que eu afirmo, para acreditar nesses números, o que você precisa não é nem ter fé, ou seja, acreditar sem provas. É delírio, é acreditar em algo que foi inventado, que é mentira mesmo. Ela afirmou na audiência que a pesquisa tem validade porque ganha o prêmio mais importante da Organização Pan-Americana de Saúde da OMS em 2012. Minha cara pesquisadora, isso não significa nada. Não é só porque algo ganhou um prêmio ou tem formato de ciência que significa que de fato seja científico. Eu não consigo ter ciência do número de abortos clandestinos no Brasil com base nessa pesquisa. Por isso que eu afirmo, ela não é científica. E mais do que isso, para mim é mentira mesmo, tá? Porque tá na cara que esses números são arbitrariamente inflados para fazer o problema parecer maior do que ele de fato é. E aqui vem o plot do vídeo, né? Porque falando desse jeito, parece até que eu sou um concepcionista, né? Mas não, eu entendo que o aborto deveria ser descriminalizado, não deveria existir como tipo penal, e eu vou precisar de mais tempo para explicar isso, porque é necessário uma base ética e científica que essa pesquisa não tem, e a DPF 442 muito menos. E esse negócio de 12 semanas é totalmente arbitrário, seria como aderir à corrente de que a vontade de terceiro seja o elemento definidor do direito subjetivo, um negócio sem sentido. Por que eu critico tanto isso? Porque no Brasil nós temos um traço cultural que é muito nocivo. O nosso povo é majoritariamente incauto, é crédulo demais. Quando aparece uma autoridade ou alguém numa posição superior dizendo algo, as pessoas acreditam de cara, sem investigar, sem questionar, sem buscar o fundamento da proposição. E é por esse motivo que a mentira e a corrupção prevalecem aqui. Por isso que eu formulei o subjetivismo jurídico todo falseável, baseado em dados científicos. Se você pensa diferente de mim, me refute, destrua a minha tese. E eu acredito que esse ceticismo deveria ser um novo paradigma de abordagem de proposições. E no próximo vídeo eu vou retomar esse tema e explicar um pouco mais sobre o subjetivismo jurídico, princípios fundamentais, etc. Por hora, eu agradeço a atenção, complemente seu estudo com meu e-book, o link está logo abaixo. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até mais!